Pronto. Professora, fique à vontade, a sala é sua. Obrigada. Bom dia a todos e a todas, né? Antes eu gostaria de cumprimentá-los, né? Agradecê-los por estarem prestigiando o nosso evento. Eu sou a professora Déia Fernandes, sou professora do Instituto Federal do Maranhão. Sou membro do grupo História Oral e Educação Matemática, lá da Unesp, e também do grupo de pesquisa e estudos em Educação Matemática aqui do IFMA. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento pelo convite, né, para mediar esta mesa, né, que agora nós, com a ausência de um dos nossos membros que iriam compor esta mesa, né, vai se transformar quase que numa roda de conversa, professora Valéria, né? Mas agradecer pela oportunidade, né, e também por poder participar deste momento matemática, que para mim assim, é muito cara, né, para nós que trabalhamos com a formação de professores, né? Então, eu entendo que a compreensão histórica de aspectos ligados tanto à formação de professores e à atuação de docentes, né, os professores que ensinam matemática, também em relação à questão do ensino da matemática, né, a gente se pautando em concepções passadas e presente, é uma dimensão que a gente precisa, né, estar sempre atento para a gente compreender essas coisas da docência, né? E nesse campo que a gente transita, que é o campo da matemática, né? Então, é uma dimensão que tem sido muito investigada, tanto no Brasil como em outros países, né? Mas como assim a professora Maria Laura sempre diz, não há história do ensino da matemática completa, né? Ainda mais num país como o nosso, tão vasto, um país imenso, então existirá sempre para a gente pesquisar e conhecer essas histórias para compreender melhor o nosso passado. Então, bem nessa perspectiva que a nossa mesa hoje, História do Ensino e Formação de Professores de Matemática, passados e perspectivas atuais. Inicialmente, nós pensamos para estar conversando conosco dois doutores, a professora doutora Valéria de Jesus Barbosa e Soares e o professor Diogo Franco Rios, né, iriam estar conversando conosco sobre essa temática. No entanto, o professor Diogo teve um problema de saúde, não pôde vir dividir esse espaço conosco, mas isso não invalida o mérito da nossa mesa. A nossa professora, doutora Valéria, está aqui. Nós vamos começar com ela vai começar daqui a pouco a conversar sobre a temática conosco, e o restante do tempo a gente vai estar aproveitando para conversar com ela, trocar ideias, quem tiver alguma interrogação para fazer. Aqui na sala nós temos o professor Antônio, tem o professor Marcos, eu estou aqui, a gente pode ir trocando ideias sobre a temática. Então, por isso que eu falei que ela terminou se transformando mais que numa roda de conversa. Então, eu gostaria de pedir a quem tiver alguma pergunta para fazer, no decorrer da fala da professora Valéria, se manifeste no chat, coloque suas interrogações, coloque suas contribuições, para que a gente possa estar começando a conversar logo após a explanação da professora Valéria. Então, antes de eu convidá-la para assumir o espaço de protagonista desta história, né, eu vou apresentá-la rapidamente a todos, né, alguns movimentos que ela tem feito em relação no campo da educação matemática. Então, a professora doutora Valéria de Jesus Barbosa Soares, ela tem doutorado em ensino de ciências e matemática pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado na Universidade Estadual também de Campinas, especialização em psicologia, curso pela Faculdade Metropolitana de São Paulo, especialização em gestão escolar pelo IBMEC, Rio de Janeiro, especialização em cinema e linguagem audiovisual pela Universidade Gama Filho, também é especialista em ensino da matemática pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, é pedagoga pela Universidade de Franca, São Paulo, graduada em Artes Visuais e Matemática pela Universidade Federal do Maranhão.
Atualmente, ela é membro do Grupo de Pesquisa História da Educação Matemática no Brasil e desenvolve trabalhos sobre a história da educação, do ensino da matemática, currículo e formação de professores e avaliação de aprendizagem. Então, professora Valéria, seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar deste momento. Neste momento, eu passo a fala a você. Inicialmente, nós pensamos que, como eram 2 palestrantes, 30 minutos para cada, mas, dada a ausência do professor Diogo, você fica à vontade para fazer sua explanação no tempo que você quiser, tá ok? É claro, até meio-dia, né? E obrigada, professora. Muito obrigada. Déia só esqueceu de dizer que ela foi minha professora. Detalhes, né? Ela só esqueceu de dizer que lá em 2003 minha história começou com a minha primeira especialização em ensino de matemática. E Déia foi a minha primeira professora sobre história da matemática. Foi a pessoa assim que me apresentou o que era história da matemática, que até então eu desconhecia. Eu me formei em 2001, já estava atuando em escola, e quando foi em 2003 surgiu essa oportunidade em São Luís de nós fazermos essa especialização em ensino da matemática. E a Déia, graças a Deus, foi nossa professora nesse curso. Eu acho que um dos primeiros cursos em especialização ensino de matemática do Maranhão. E foi uma turma muito boa, uma turma em que a gente tem amizade até hoje. Ideia ficou marcada em nossas histórias, em nossas apresentações de trabalho. Até hoje eu lembro a gente apresentando o Jornal Nacional. Ideia, muito obrigada por tudo que você nos ensinou. Eu sou sempre grata aos professores que passaram na minha vida e que eu passei também na vida deles, porque eu acho que a gente é um pouquinho de cada professor que nos ajudou a nos formar. Nós somos um pouquinho dos nossos pais e mães profissionais. Então, é um imenso prazer estar hoje aqui com vocês, nesse segundo encontro maranhense de educação matemática. Eu gostaria de agradecer a toda a organização do evento, a professora Consuelo, especialmente ao professor Antônio e Marcos Denilson, que foram as pessoas que fizeram o convite para que eu pudesse estar hoje aqui nessa mesa, uma mesa que acabou se tornando uma conversa. Então, espero que o outro professor esteja bem de saúde, que se recupere logo, e nós vamos dar andamento a essa nossa fala do dia, uma fala que já vem se estendendo aí ao longo de 3 dias e que vem nos fazendo refletir bastante sobre aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós aprendemos em sala de aula, porque quando a gente fala de currículo é um todo. O currículo é tudo aquilo que acontece na escola. O livro do professor Biratan D'Ambrosio, da Teoria Prática, ele traz uma pequena frase sobre o que é currículo, e ele diz que currículo é aquilo que acontece, é aquilo que acontece na sala de aula, é aquilo que acontece na escola. Então, o currículo não é só conteúdo, o currículo é como eu ensino o conteúdo, como o meu aluno aprende o conteúdo, como a gente ensina, como a gestão se envolve nesse conteúdo. O currículo é o todo, o currículo é a escola. Mas nós que atuamos em secretarias de educação, e aqui eu me ponho como uma professora que atualmente está na Secretaria de Educação Municipal de São Luís, atuando no núcleo do currículo, junto ao GT de Matemática, o Grupo de Trabalho de Matemática. Nós sabemos que o que norteia em sala de aula todo o trabalho do professor e da própria gestão são os documentos. E dentro do currículo a gente tem os documentos curriculares. Então, quando eu falo de uma proposta curricular de uma determinada rede de ensino, eu não estou falando do currículo em si, eu estou falando de um documento curricular que vai nortear o processo de implementação do currículo. Então, eu sou Valéria Soares, como a professora Déia já me apresentou, eu faço parte hoje do núcleo de currículo da Secretaria Municipal de Educação de São Luís. E dentro desse grupo, eu venho atuando na escrita e atualização da proposta curricular da Rede Pública Municipal de Educação de São Luís. Também fiz parte, integrei o grupo de trabalho que escreveu o documento do território maranhense, pela rede estadual. Então, sou uma pessoa que desde 2004 vem atuando profissionalmente com currículo.
E esses dias, os professores que vêm apresentando as suas palestras, ou mesmo os alunos que vêm apresentando suas comunicações orais, essas pessoas me fizeram pensar e refletir muito sobre o nosso trabalho enquanto professor que atua em secretaria. O que a gente pode contribuir? O que a gente pode estar ajudando o professor que está atuando na sala de aula? Como que esses documentos podem nortear esse trabalho? E hoje a gente vem falar dessa história de formação, dessa história de ensino de matemática, e eu trago para vocês hoje um contexto maranhense, um contexto basicamente pautado na cidade de São Luís. Então é isso que eu quero hoje aqui apresentar para vocês. Eu vou apresentar para vocês uma história, porque existem várias histórias. A história que eu apresento aqui hoje é a minha história, baseada naquilo que eu vivi com alguns amigos meus, que inclusive estão hoje aqui na sala, e que fazem parte de toda a constituição e construção e atualização desse documento que vem nortear o ensino de matemática, que vem nortear o trabalho docente dos professores de matemática, que atuam principalmente na cidade de São Luís, e sabemos também que esse documento de São Luís ele serve de apoio para muitos outros municípios, junto com o documento do território maranhense, vem aí ajudar os professores do nosso estado do Maranhão. Então, a partir de agora, eu vou abrir minha apresentação. É uma apresentação que eu vou falar, depois a gente vai debater, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Não estou pronta para responder todas, poderia dizer que, entre aspas, o que eu não souber responder, eu levo para os meus amigos universitários, que inclusive estão aqui hoje assistindo esse encontro. Eu posso também chamar o professor Marcos Souza, professora Elke Rosana, professora Daniele de Jesus, que são professores que estiveram comigo no processo de escrita e atualização da proposta curricular do município de São Luís. Então, são professores a quem eu tenho total meu agradecimento. São professores em que a gente passou aí o ano de 2018, praticamente todas as quintas-feiras à tarde, nos encontrando, e isso perdurou até 2019, e estamos no processo de implementação dessa proposta, vindo aí do Conselho Municipal de Educação, que vai ser um ano de intenso trabalho de formação continuada, e com certeza eu vou contar aí com o Marcos, com a Elke, com a Daniele, todos os outros integrantes da proposta curricular do município de São Luís. Então, eu vou abrir agora a minha apresentação, e aí, a partir de agora, eu não vou estar olhando vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, professor Antônio, professor Marcos, a professora Deia, podem estar aí me auxiliando. Estão vendo a minha apresentação? Sim, galera. Ok, né? Então, vamos lá. Vou aqui marcar o meu tempo, para eu não me perder também em falar muito. Nós temos até meio-dia, eu vou terminar um pouquinho antes de meio-dia para a gente poder conversar. Então, nós trazemos hoje aqui nessa mesa a história do ensino e formação de professores de matemática, história e perspectivas atuais. Eu trago dentro desse contexto para vocês uma história sobre o contexto ludovicense, o contexto da cidade, do município de São Luís, estado do Maranhão. O que eu posso falar para vocês? Eu inicio com as perspectivas atuais. Eu iniciei essa apresentação falando que hoje nós temos documentos curriculares que norteiam o ensino de matemática no estado do Maranhão. Um ensino de matemática que leva em consideração o documento do território maranhense, que foi um documento escrito no ano de 2018, a partir das considerações que nós tivemos com relação à BNCC. Considerações normativas obrigatórias vindo do Ministério de Educação. Então, hoje, no Maranhão, a gente tem um documento do território maranhense. E, a partir desse documento, também levando em consideração a BNCC e outros documentos curriculares que já existiam, como o próprio PCN, as diretrizes curriculares nacionais, a gente tem a proposta curricular do município de São Luís. Uma proposta curricular que envolve aí todas as modalidades, o ensino regular, fundamental, a educação infantil, nós temos dentro dessa proposta curricular a educação de jovens e adultos, a educação especial, então tudo aquilo que norteia o ensino fundamental e a educação infantil no estado, no município de São Luís.
Então, nós temos hoje 2 documentos que norteiam todo o estado do Maranhão, o próprio documento do território e a proposta curricular do município de São Luís, que serve também de base para muitos outros municípios do estado que não têm a sua proposta própria. Então, são documentos que os professores de matemática e que ensinam matemática no estado do Maranhão, eles devem conhecer, porque são documentos que vão estar norteando o seu trabalho docente, que vão estar norteando a sua prática em sala de aula, são documentos que nos dizem o que fazer e como fazer, diferentemente da BNCC. A BNCC, ela tem um objetivo, que é dizer o que ensinar. O como ensinar fica por conta dos documentos curriculares que nós temos aí no âmbito do nosso contexto. Então, hoje, eu vou falar para vocês, eu vou contar para vocês a história de como o documento do município de São Luís, ele vem nortear a prática do ensino de matemática na nossa cidade. E aí, para isso, eu preciso apresentar para vocês a história de como esse documento foi escrito, de como esse documento está também servindo de base para a formação dos professores no município de São Luís. Então, hoje eu vou falar deste documento e vou também me ater mais ao ensino fundamental, tanto anos iniciais quanto anos finais. O que eu posso dizer para vocês? Que é preciso nós conhecermos a trajetória dos estudos e da escrita deste documento, do documento de São Luís. Então, o ensino de matemática em São Luís, desde as primeiras escolas, foi necessário conhecermos para que a gente escrevesse esse documento, assim também como nós precisamos retomar a primeira proposta curricular de matemática da nossa rede, que nós já tínhamos. Nós já tínhamos uma proposta curricular. A primeira proposta curricular do município de São Luís, ela foi escrita a partir de 2003 e ela foi aprovada em 2008. Então, foram 5 anos de trabalhos intensos de escrita e formação de professores para que nós pudéssemos enviar esse primeiro documento para o Conselho Municipal de Educação de São Luís, que foi aprovado em 2008. E também precisamos retomar os PCNs, porque apesar de nós termos a orientação de atualização dos nossos documentos a partir da BNCC e a partir do documento do território maranhense, nós não poderíamos esquecer os outros documentos. Então, na escrita desse atual documento, desse documento que nós temos aí no ano de 2021 para a Rede Municipal de São Luís, a gente precisou conhecer todo esse contexto histórico. Nós, que eu digo para vocês, é o GT de matemática que eu já vou apresentar. Então, precisamos conhecer como é que foi o ensino de matemática desde os seus primórdios, precisamos retomar os primeiros documentos curriculares do município de São Luís, precisamos também conhecer e compreender a BNCC, o documento do território maranhense, para que a gente tivesse aí a escrita da versão atualizada da proposta curricular de matemática. E a partir deste documento, eu também trago para vocês, em contextos atuais da pandemia, que proposta curricular, que documento curricular é esse que foi apresentado para os professores para que norteasse o ensino remoto na Rede Municipal de Educação de São Luís. Então, esse trabalho de escrita e de atualização deste documento, ele teve um GT, um grupo de trabalho de matemática. Esse grupo de trabalho ele foi formado por profissionais que atuam na Rede Municipal de São Luís e outros convidados. Ontem, inclusive, na palestra do professor, que estava a Cláudia e o Urel, se eu não me engano é esse o nome dele, sobrenome, eu acho, eu fiz até uma pergunta que, na realidade, era para eles, não era nem para o público. Eu queria saber até que ponto eles foram convidados para participar da escrita do documento nos estados onde eles atuam, se houve esse convite para a universidade. Por que eu falo isso para vocês? Porque quando a gente constituiu o GT de matemática para atualização da proposta curricular de São Luís a partir da BNCC, a Secretaria de Educação, ela encaminhou documento para as universidades. E aí eu sei que ela encaminhou para a UFMA e para a UEMA, não sei se ela encaminhou para o IFMA. E encaminhou basicamente para os cursos onde tinham mestrados em educação e para outros cursos também. Eu entrei em contato com os coordenadores do curso da UFMA e da UEMA de matemática da época e não tive um retorno positivo com relação a se eles estariam
se sentiriam à vontade de participar da escrita desse documento com a gente. Então, refletindo muito sobre as palestras que vêm acontecendo e sobre o que durante esse encontro, sobre aquilo que os professores deixaram bem claro, a gente sente e sentiu falta, sim, de uma aproximação da universidade na escrita desse documento. Mas quem é que fez parte da escrita desse documento de São Luís? Nós temos aí professores de matemática que atuam dentro da Secretaria Municipal de Educação. Nós não estamos em sala de aula, mas nós estamos atuando em setores específicos da Secretaria, e fizemos parte desse GT. Nós somos eu, Valéria, que faz parte do núcleo do currículo, junto com a Elke, nós duas que coordenamos todo esse trabalho de escrita, já que é um trabalho que parte do núcleo do currículo. Tivemos também o professor Carlos André Bogea, que até então fazia parte da Superintendência da Educação de Jovens e Adultos. Tivemos também a professora Lúcia Fernanda e o professor Marcos Souza, que integram o Centro de Formação em Tecnologia da Secretaria Municipal de Educação, que também trabalham com formação de professores. Então, nós 5 professores de matemática, alguns com formação em pedagogia e psicopedagogia, nós coordenamos esse trabalho dentro da secretaria, mas também recebemos a participação de professores que estavam até então atuando em sala de aula, como a professora Daniele Souza, professor Elvis Wagner e a professora Milene Cabral. Isso porque a gente fez convite para toda a nossa rede para que esses professores integrassem o nosso GT. E, infelizmente, a gente tem sempre pouca adesão. Um trabalho de escrita e de estudo durante todo um ano, como aconteceu o nosso no ano de 2019, era um trabalho em que a gente se encontrava toda quinta-feira à tarde, um trabalho sem remuneração, um trabalho feito na secretaria, que exigia um esforço grandioso dos professores. Então, a gente compreende o porquê da não adesão de inúmeros professores no nosso GT. E aí, convites externos foram feitos no momento, no ano entre 2018 e 2019. O professor Mauro Barbosa, da UEMA, participou desse processo com a gente, assim também como a professora Rayane Mello, da CEMED de Passo do Lumiar. Então, nós 10 compomos o que seria o GT de Matemática da CEMED de São Luís, esse grupo de trabalho que atualizou esse documento curricular a partir da BNCC. E temos essa proposta curricular que está agora, essa semana, sendo finalizada, porque ela não é só de matemática, ela é de toda a rede municipal. Nós temos até terça-feira da semana que vem, estaremos encaminhando para o Conselho Municipal de Educação para que ela passe por um processo de aprovação ou não, para que a gente possa implementar ano que vem essa proposta através das formações continuadas da nossa rede, que a gente já tem todo um calendário montado para o ano de 2022 com os professores de matemática e que ensinam matemática. E aí essa proposta ela envolve tanto os anos iniciais quanto finais, que é o que eu vou estar falando aqui para vocês, com relação ao ensino fundamental. Não vou estar falando da educação infantil. Então, para a escrita desse documento, nós precisamos voltar ao passado e entender por que a gente ensina a matemática que a gente ensina nos dias atuais. Então, quando nós fomos a gente passou por esse processo de atualização do documento, o primeiro ponto foi pensar como que era a matemática para poder nós compreendermos como que ela chegou até os dias de hoje na cidade de São Luís. Então, nós passamos por um longo período de estudo de documentos curriculares anteriores, compreender toda a cidade, para que a gente pudesse colocar no papel algo que fosse, de fato, a nossa real situação no Maranhão. Então, a gente precisou voltar ao passado e nós redescobrimos algumas histórias que até então a gente já vinha discutindo, através mesmo de palestras minhas e de outros colegas, de livros, de materiais, de artigos que falavam sobre o currículo de matemática, a construção e constituição desse currículo de matemática ao longo dos tempos até chegar no século XXI na rede municipal de educação de São Luís. Então, nós buscamos compreender como que a educação jesuítica chegou no Brasil, os primeiros materiais de matemática que nós tínhamos
materiais que eram utilizados para o ensino de matemática através das 4 operações pelo modelo de educação jesuítica. Passamos a compreender que esses documentos mais antigos, eles se remetem a aproximadamente 1605, com a lição de algarismos, ou primeiras operações dos colégios dos jesuítas, principalmente na Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco, mas a gente sabe que aos poucos essas lições foram chegando nas outras províncias do Brasil. Enquanto isso acontecia no Brasil, a gente buscou conhecer, a partir de 1612, o que tinha em São Luís. E, a princípio, a gente tinha pouquíssimas informações que nos remetem à data de descobrimento de São Luís. A gente sabe que teve uma educação jesuítica aqui, mas a gente não sabe se era do que acontecia com relação ao ensino de matemática. A gente leva em consideração, então, o contexto brasileiro. Passamos aí o tempo e a gente vai conhecer as aulas de artilharia e fortificações, aulas que aconteciam aí no contexto brasileiro, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Pernambuco. Passamos a conhecer o que seria a primeira escola de engenharia do Brasil, e isso tudo é a origem do ensino de matemática no nosso país, para que a gente compreendesse o que acontecia em São Luís. Vimos que no século XVIII, os primeiros livros de matemática que nós utilizávamos aqui eram os livros do português Alpoim, Exame de Artilheiros, Exame de Bombeiros, e eram livros de matemática que norteavam o ensino de matemática no Brasil, e que estavam muito ligadas à academia militar. Então, a gente conhece aí as primeiras aulas régias, os documentos que vinham de Portugal, orientando todo o nosso trabalho, de ensino maranhense, porque a gente começa a perceber aqui, 18, indícios das primeiras escolas maranhenses, principalmente em São Luís. Enquanto isso, em São Luís, essas primeiras escolas, o que eu posso dizer para vocês? Que nós temos aí o que seria uma das primeiras escolas mesmo, porque as aulas aconteciam na casa dos professores, daquelas pessoas que se intitulavam professores em São Luís. Mas nós temos o recolhimento de Nossa Senhora da Anunciação em Remédios, um recolhimento para meninas, como uma das primeiras escolas fundadas em São Luís. E essa escola para meninas, quando a gente olha e tem acesso ao regimento, a gente observa que era uma matemática muito, 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 muito elementar. Ficava aí para as meninas um pouquinho das 4 operações, porque até então, na sociedade da época, não tinha necessidade de se ensinar matemática para as meninas. E a formação dos professores nessa época, nos primórdios da instituição da escola ludovicense, eram pessoas que bastavam ser consideradas pela sociedade como virtuosas, elas já poderiam se intitular professores, ou mesmo pessoas que achavam que tinham conhecimento para transmitir algo. Então, a gente tem uma formação de professor bem precária no final do século XVIII para o início do século XIX. Nos anos de 1800, a gente observa que o contexto brasileiro começa a organizar as primeiras escolas, principalmente através da Lei Educacional de 15 de outubro de 1827, onde é criada em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, escolas de primeiras letras, né, que fossem necessárias nessas localidades. O método de ensino era o Lancaster, ou seja, nós tínhamos aí uma espécie de monitores. As escolas, elas tinham, os meninos mais inteligentes, eles eram monitores, eles ajudavam o professor ensinando outras crianças. Esse método aqui em São Luís, o professor Felipe Conduru foi um professor que saiu daqui e foi estudar na França, esse método trouxe para cá, não foi um método muito aceito pelos professores da época, teve uma rejeição, e aí a escola precisou se reinventar, trazer um pouco da orientação para o ensino de matemática no nosso país e também para o Maranhão, onde diziam que os professores iriam ensinar o quê? Ler, escrever, as 4 operações de aritmética, prática de quebrados, decimais, proporções, noções de geometria prática. E nós observamos que na mesma lei, ela traz aí às meninas.
as mestras, que eram as professoras das meninas, além do que era declarado no artigo que eu acabei de ler, no 6, deveria excluir noções de geometria, limitando a instrução da aritmética só às 4 operações. E as meninas tinham que aprender o quê? Prendas e economias domésticas. Então, era o contexto da sociedade no século XIX. Hoje a gente critica, mas aquilo fazia parte da sociedade daquela época, onde as meninas não tinham tanto acesso ao ensino de matemática, tão como os meninos. Enquanto isso acontecia num contexto brasileiro, dessa lei nortear todo o ensino no nosso país e também no Maranhão, o que eu posso dizer para vocês? Que as escolas em São Luís, elas começavam a se constituir, elas começavam a ser fundadas, a serem criadas, a terem regimentos, escolas agora sim oficiais. Os alunos saíam da casa dos professores e passavam para instituições. E nós temos aqui algumas escolas que marcaram o início de por todo o século XIX em São Luís, como o Liceu Maranhense, a Casa dos Educandos Artífices, Colégio Nossa Senhora da Glória, Escola Popular 11 de Agosto. Conhecer essas histórias foi importante para nós, enquanto escritores de uma proposta curricular de São Luís, porque a gente começou a perceber que as escolas em São Luís, antigamente, elas eram bem excludentes. Elas tinham escola para ricos, como o Liceu Maranhense, escola para pobres, como a Casa dos Educandos Artífices, e nós observamos que a matemática que estava nos documentos, nesses regimentos, a matemática a ensinar, ela também se diferenciava nas escolas. Então, hoje a gente busca escolas da zona urbana, escola da zona rural no município de São Luís, elas têm acesso ao mesmo ensino. Mas isso lá no início do contexto ludovicense, do contexto maranhense, não era assim. A matemática no liceu, por exemplo, era uma matemática para elite, uma matemática para meninos, uma matemática para meninos que tinham condições financeiras e que buscavam acesso a uma universidade. Essas crianças saíam do liceu e essas crianças iam futuramente estudar em universidades da Europa. Os livros utilizados no liceu eram diversos. Nós tínhamos livros do Bezu, do Ottoni, do Trajano, assim também como livros de maranhenses, como Coqueiro e Correia. Era o liceu que avaliava as obras que entravam no nosso estado. Esses meninos passavam por provas orais e escritas de aritmética, de geometria, de álgebra, de trigonometria. Os conteúdos eram os mais atuais possíveis, até porque o Liceu Maranhense levava em consideração todo o regimento do Colégio Dom Pedro, lá no Rio de Janeiro. Os meninos tinham acesso à aritmética, tinham acesso à geometria, tinham acesso ao ensino de desenho, à matemática comercial. Então, esse era o contexto de quem estudava no Liceu Maranhense, que era uma escola secundária. Mas, para aqueles meninos pobres, cabia aí o ensino da matemática na Casa dos Educandos Artífices. Era para lá que iam as crianças pobres, os meninos desvalidos, muitas crianças órfãs, mas também era uma escola para meninos. E quando a gente observa aí a diferença entre as cadeiras, as disciplinas, porque na época não era matemática, né? Era álgebra, geometria, aritmética. Então, a gente observa que as cadeiras dessa escola para pobres, elas estavam muito voltadas aí para o ofício de ser carpinteiro, de ser ferreiro, de ser pintor. Então, era muito o que eles chamavam de geometria e aritmética aplicada às artes, aplicada à mecânica. Tinha um pouco de desenho, de trigonometria, mas tudo bem diferente do que acontecia no Liceu Maranhense. No contexto das meninas, cabia o ensino da matemática aí através dos recolhimentos, dos asilos, dos colégios para as meninas. Várias escolas foram fundadas aí, as primeiras escolas para meninas na cidade de São Luís, como o recolhimento de Nossa Senhora de Anunciação e Remédios. O que se ensinava? As aulas de primeiras letras, só as 4 operações. No Colégio Nossa Senhora da Glória, aritmética adequada à natural compreensão das meninas. Isso estava lá no regimento. O que as meninas compreendiam? O que eles achavam que era adequada à compreensão das meninas? O Asilo de Santa Teresa, ele traz essas 4 operações e se estende um pouquinho mais para o estudo das frações. O resto era considerado desnecessário às moças, que deviam se dedicar mais às aulas de bordado e costura. Então, isso estava lá nos documentos da escola, no regimento.
Colégio Nossa Senhora da Anunciação e Remédios, ele traz aí, já começa a trazer uma matemática para o primeiro ano e uma matemática para o segundo ano, onde a gente consegue perceber aí o sistema métrico decimal. Com relação à formação dos professores nas primeiras escolas, ludovicenses, eu digo para vocês que houve 3 grandes tentativas de escolas normais, escolas que estavam voltadas para o ensino para a formação de professores no contexto de São Luís. A primeira tentativa era apenas uma aula normal, foi chamada de curso normal, onde os professores, eles tinham uma matemática no primeiro e no segundo ano. Essa escola ela passa por uma nova reformulação e passa a ter uma matemática no primeiro, segundo e terceiro ano. Essas escolas se estendem aí pelas tentativas em 1840, 1874 até chegar a 1890. O que a gente observa é que na última tentativa nós tivemos ainda um número considerável de meninas matriculadas na escola normal, a gente não consegue perceber a presença dos meninos, até porque foi um período em que o professor ganhava muito mal no nosso estado e as mulheres começaram a trabalhar e se dedicavam a esse emprego, que era uma das poucas oportunidades que elas tinham na época. Então, a gente observa que essas tentativas, nós não temos registro de professores que se formaram e foram atuar. Então, por isso que a gente fala que são tentativas de escola normal. Pouquíssimo, 1, 2 ou 3 meninas foram formadas, mas não atuaram. A atuação, mesmo a partir da escola normal, ela vem acontecer aí no século XX. Então, foram as primeiras tentativas de escolas em São Luís. Nós precisamos conhecer esse contexto para entender que o tempo passa e que a cidade de São Luís ela chega aí ao século XX, em suas primeiras décadas, com grandes influências em suas escolas, principalmente a Escola Nova de Anísio Teixeira e a influência de Maria Montessori também no contexto internacional que chega a São Luís, sim. Principalmente quando a gente observa que os jornais de São Luís da época, eles trazem a presença da influência de Montessori nos jardins de infância. Então, os jornais já anunciavam que os professores eles passariam por um curso de toda essa metodologia montessoriana que estava acontecendo lá na Espanha, lá na Europa, ou mesmo chegando nos Estados Unidos. Entendemos também que São Luís passa a ter a influência dessa unificação dos campos matemáticos, álgebra aritmética, geometria, numa única disciplina proposta por Euclides Roxo. Buscamos conhecer a reforma do Colégio Pedro II, Francisco Campos, Gustavo Campanema, porque isso vai influenciar aquilo que a gente vai escrever sobre a trajetória do ensino de matemática na cidade de São Luís, em nosso documento atual. Percebemos a importância que teve o Júlio César de Mello Souza, toda a didática, toda a literatura do Malba Tarran, tudo aquilo que influenciou positivamente a forma de ensinar matemática no Brasil e que, de certa forma, chega ao Maranhão. Então, dentro desse movimento também de escrita do nosso documento, a gente buscou conhecer o movimento da matemática moderna, a sua segunda fase bastante intensa aqui no Brasil na década de 1960. Buscamos compreender toda a influência e a sobre Iratã D'Ambrosio com relação à etnomatemática e a importância disso tudo para a educação matemática. Compreendemos e conhecemos a fundação da Sociedade Brasileira de Educação Matemática na década de 80, passamos por um estudo detalhado dos PCNs nacionais de matemática, também não é porque nós estávamos construindo um documento do ensino fundamental que a gente deixou de conhecer o do ensino médio, pelo contrário, a gente precisa sempre fazer essa ponte. Então, quando a gente pega documentos curriculares nacionais, a gente estuda a educação infantil, a gente estuda o ensino médio, porque o ensino fundamental ele é o meio disso tudo. Então, a gente procura fazer um paralelo entre uma etapa e outra. Então, foram todos os documentos necessários que nós buscamos compreender para entender o contexto de São Luís, que chega aí ao final do século XX com grandes colégios. Eu digo grandes porque eram colégios que eram referências. O Liceu Maranhense ele sai do século XIX, chega ao século XX, e também está até hoje no século XXI,
como uma das grandes escolas públicas, referências aí para a nossa cidade e para o nosso estado também. Então, buscamos conhecer que os jornais da época continuavam, no século XX, a anunciar o que era o ensino no ginásio maranhense, no Colégio São Luís, no Ateneu, no Colégio Conceição de Maria. A gente busca conhecer todo esse contexto para chegar e compreender a nossa história em dias atuais. Buscamos também perceber a formação dos professores na nossa cidade. E aí a gente compreende que na década de 1960, a gente tem o primeiro curso de licenciatura em matemática na UFMA, na década de 70, o primeiro curso de licenciatura em ciências com habilitação em matemática, física e química da UEMA, e na década de 80, o primeiro curso de licenciatura em matemática do IFMA, até então Cefet. Então, foram informações que a gente foi colhendo de artigos, de livros, da própria internet, conversando com professores, para poder a gente chegar no século XXI, para poder a gente chegar na proposta curricular de São Luís, que tem aí a sua primeira versão. O documento de São Luís ele teve a sua primeira versão finalizada, aprovada em 2008 e colocada em prática em 2009. Então, era um documento curricular que teve, na época, como integrantes do GT de matemática na época, eu, o professor André e o professor Francimário. Então, nós estávamos aí ingressando, a Rede Municipal de São Luís, ela fez um grande concurso em 2002, em 2013 a gente já estava em secretaria atuando, eu, o André e o Francimário, e organizamos todo esse movimento da escrita do primeiro documento curricular, que só foi aprovado em 2008 e colocado em prática em 2009. Então, naquele momento, a nossa proposta curricular, ela trazia aí um documento que orientava o ensino de matemática na nossa cidade, ela trazia textos que falavam sobre a conceituação da área de matemática, a trajetória do ensino da matemática, perspectivas do ensino de matemática, os objetivos do ensino. E naquela época nós trabalhávamos com ciclo, tá? Ciclos de aprendizagem, onde a gente trabalhava com capacidades que seriam expectativas, que seriam os nossos conteúdos. Trouxemos um texto sobre a contribuição dos temas transversais, e naquela época a gente já discutia orientações metodológicas pautadas na historicidade, na resolução de problema, nos jogos e na tecnologia, além de sempre focar no trabalho com leitura e escrita no ensino da matemática. Então, esse foi o nosso primeiro documento curricular em São Luís, um documento escrito por professores, porque a gente passou aí de 2013 até 2008, encontrando aos sábados com os professores nas escolas. O grupo não era sempre o mesmo, variava muito, mas foi um documento que foi escrito por todo mundo. Bora hoje escrever conceituação da área de matemática, então todo mundo levava material, a gente discutia, a gente escrevia, até que finalmente saiu esse texto da primeira proposta curricular de matemática, que teve aí a organização final minha, do André e do Francimário. Então, isso foi o início do século XXI, lá de 2013 a 2008. Em 2010, a gente tem aí, a partir dos anos de 2010, em 2017, a gente tem uma BNCC que é homologada, uma BNCC para o ensino para a educação infantil e para o ensino fundamental. Então, o que a gente tem? 2017, a BNCC. 2018, a gente tem a escrita do documento do território maranhense, até chegar em 2019 com a escrita dos documentos curriculares municipais. A BNCC, ela é homologada em 2017. A orientação do Ministério de Educação é de que no ano de 2018, todos os estados escrevam o seu documento do seu território. Então, por isso vocês vão encontrar, todos os estados chamaram de documento curricular do território fulano de tal, nem todos, outros chamaram de proposta curricular, outros diferenciais curriculares do seu estado, isso ficou em aberto. O que acontece? Em 2018, cada estado mandou um grupo de 22, 23 professores para participar de 3 cursos ao longo do ano de 2018 em Brasília. Esse curso era basicamente o quê? Era compreender a BNCC, tá? A gente ia destrinchar ali a BNCC, passo a passo, com professores orientando esse trabalho, e esses 20 e poucos professores de cada estado foram divididos em componentes curriculares. Então, neste ano de 2018, eu,
por São Luís, o professor Maélio, pela cidade de Magalhães de Almeida, e a professora Keila, de Turilândia. Nós 3 éramos os professores do Maranhão que fomos para esses 3 encontros em Brasília, conhecer a BNCC. O nosso grande desafio naquele ano foi construir o documento do Estado do Maranhão. Um documento escrito mesmo, desde o escrito, não foi atualizado, foi um documento escrito, e foi um documento que falava da educação infantil e do ensino fundamental. Então, naquele período, ao mesmo tempo em que nós estávamos participando desses seminários em Brasília, a gente também estava promovendo seminários por polos no Maranhão. A gente fez 6 grandes seminários no Maranhão, onde a gente reunia todos os professores para poder discutir o documento do território maranhense. Então, a gente fez seminário de São Luís, a gente fez o seminário em Imperatriz, a gente fez um seminário em Chapadinha, fizemos em Barra do Corda, foram 6 polos, em que nós participamos dessa discussão com os professores. Então, foi um trabalho muito interessante, a escrita do documento do território maranhense, porque nós estivemos presencialmente com os professores do estado do Maranhão nessas localidades. Conhecemos muitos professores, conhecemos a realidade de muitas escolas do nosso estado, e saiu esse documento que não é perfeito, é um documento cheio de falhas, é um documento que ainda precisa ser atualizado, que com certeza, se tiver uma revisão, a gente vai mudar muita coisa, mas foi o princípio de tudo. Foi o princípio de tudo, um documento em que a gente aprendeu muito que a base, ela não é currículo, a base, ela era um norte sobre o que ensinar, porém, o como ensinar ficava a cargo de cada estado, de acordo com a sua regionalidade. Então, é um ponto que a gente pode não ter colocado muito no papel, mas que a gente discutiu muito na formação dos professores do estado do Maranhão. Nós temos que dar a cara, a nossa regionalidade para o nosso documento na prática. Então, nós discutimos muito na formação a etnomatemática, a história da matemática, a modelagem, a resolução de problemas. Então, foram temáticas que podem não estar no papel, mas que foram discutidas ao longo do ano de 2018 com os nossos professores. O ano de 2019, ele tem aí uma orientação do Ministério de Educação para a escrita dos documentos curriculares municipais. Mas não era uma coisa obrigada, porque a gente sabe que escrever um documento depende de pessoas, depende de estudo, alguns casos consultoria, e nem todas as redes municipais tinham a organização desse trabalho, ou mesmo financiamento de um trabalho como esse. Então, alguns municípios do Maranhão têm a sua proposta curricular própria, alguns ainda estão construindo até hoje, que é o caso de São Luís, que a gente inicia em 2019, mas devido ao contexto da pandemia de 2020, a gente deu uma pausa aí na escrita do documento e retomamos agora em 2021, que é um documento que eu digo para vocês que semana que vem vai para o Conselho Municipal de Educação, para ser aprovado. Com certeza a gente tem aí uma fé de que ele vai ser aprovado sim. O que vier de correção, a gente está disposto a arrumar. Então, esse é o contexto dos documentos que nós temos no nosso estado, no nosso município, de como foi desenvolvido. O que eu posso dizer para vocês e dizer assim, o que a gente considerou na escrita desse documento e que hoje norteia o ensino de matemática no nosso estado? A gente levou em consideração na escrita do documento da Rede Municipal de São Luís que a BNCC traz a matemática como uma área de conhecimento, uma área em que ela é componente curricular sozinha. E essa área, ela me deixa lá no texto da BNCC reflexões sobre o letramento matemático, sobre os processos de matemática, sobre as competências específicas da área de matemática. E com relação à matemática como componente curricular, que agora deixa de ser disciplina e passa a conversar com outras disciplinas e assim ser um componente curricular, a BNCC nos fala das ideias fundamentais sobre o que é o componente curricular de matemática, quais são as 5 unidades, que até então eram 4 através dos PCNs, os objetos de conhecimento para o ensino da matemática, aquilo que o professor deve ensinar como conteúdo conceitual, atitudinal, procedimental, até chegarmos às habilidades. Então, esse aqui foi o nosso foco de estudo da BNCC. É isso aqui que a gente leva para a escrita do documento do Estado.
E no documento do Estado, quando a gente leva em consideração a BNCC, a gente escreve um documento em que a gente consegue perceber o que tem a BNCC e a gente vai além no nosso documento. A gente traz aí a matemática como área, a gente traz a matemática como componente, onde a gente fala das competências específicas, das unidades temáticas, da matemática nos anos iniciais e dos anos finais, dos procedimentos pedagógicos e metodológicos, os temas integradores, que são contemporâneos, a avaliação e a organização curricular. Então, tudo que tem na BNCC, a gente leva para o documento do Estado do Maranhão e a gente vai além, porque a BNCC te diz o que ensinar e a gente leva esse o que ensinar para o documento do Estado na forma do como ensinar. Por isso que o nosso documento tem aí a parte de procedimentos pedagógicos e metodológicos. Então, temos BNCC, temos documento do Estado, temos PCNs, temos diretrizes, temos o nosso próprio entendimento do que é ensinar matemática na rede municipal de educação de São Luís e como que a gente apresenta esse documento que vai semana que vem para o Conselho Municipal de Educação daqui da nossa cidade. A gente leva em consideração tudo isso, mas a gente vai bem além. O documento de São Luís, eu costumo dizer, não é porque eu estou lá na escrita com esse grupo maravilhoso que participou desse processo, eu sou suspeita para falar, mas é um documento que traz muito da educação matemática, que é aquilo que a gente pensa de real, aquilo que a gente quer para o ensino da matemática na nossa cidade. Então, é um documento que apresenta uma introdução, apresenta a matemática como área de conhecimento, onde a gente destaca por que a matemática é ciência, por que a matemática também é linguagem, por que ela é a área sozinha, por que ela não estaria na área de linguagem. Então, tudo isso a gente descortina na área de conhecimento de matemática para poder entender a conceituação desta área através do letramento matemático e da alfabetização, que a BNCC ela foca no letramento e o nosso documento ele vai além, ele fala tanto do letramento quanto da alfabetização para a compreensão do mundo. Dentro do conhecimento da BNCC, processos matemáticos, nós trazemos para o nosso texto a importância da investigação matemática, dando ênfase à etnomatemática e à modelagem matemática. Dentro da etnomatemática, a gente foca muito na matemática que acontece em São Luís, todas as diversas matemáticas e da importância que elas têm para o ensino da matemática, o ensino mais real, a importância do professor também levar a modelagem, partir de problemas reais, assim como também na resolução de problemas, os problemas fictícios também são levados em consideração. A gente traz o componente curricular de matemática, apresentando a trajetória do ensino, as competências para o ensino da matemática, onde a gente foca nos problemas matemáticos, nas tecnologias e na matemática emocional. São todos textos que foram construídos por nosso grupo. Apresentamos aí a organização do trabalho pedagógico e as orientações metodológicas pautadas na matemática para historicidade, na resolução dos problemas, nos jogos matemáticos, nos materiais concretos. Trazemos um tópico especial, que é o Laboratório de Educação Matemática. Por quê? Porque a Rede Municipal de Educação de São Luís trabalha hoje com a ideia do Laboratório de Educação Matemática como um momento que acontece na sala de aula, e não um espaço, fora. Um momento em que o professor realiza uma atividade pautado nas tendências da educação matemática. Então, a gente tem todo para o nosso LEM, que aqui é Laboratório de Educação e não de Ensino, pautado tipos de atividades são essas que os professores têm que levar uma vez por semana para essas crianças. Então, a gente descortina esse laboratório no nosso texto, apresentamos também a avaliação da aprendizagem, falando da importância dos tipos de avaliação que nós temos na nossa rede, como avaliação diagnóstica, avaliação formativa, somativa, mas também destacamos as avaliações em larga escala por qual a nossa rede passa, como o SAEB, o BIMEP, e o próprio Sistema Municipal de Avaliação Escolar da nossa rede, que é o SIMAI, que nós temos uma sistemática própria. E um ponto muito interessante do nosso texto
e que foi, eu digo assim para vocês, que bem difícil, porque para a gente foi muita novidade, a gente traz contribuições dos temas contemporâneos integradores para o ensino da matemática. A gente apresenta um texto sobre cada um desses temas integradores, associando ao ensino da matemática, como que o professor pode fazer isso em sala de aula. Então, foi um momento assim que a gente estudou bastante, porque a gente conseguiu escrever sobre direitos humanos e a matemática, educação para as relações étnico-raciais, educação, gênero e diversidade, educação ambiental, saúde, educação alimentar e nutricional, processo de envelhecimento e a matemática, educação patrimonial, educação financeira, mídias e tecnologias, educação para o trânsito. Então, observem que não foi fácil você pensar em como trabalhar um tema contemporâneo como o processo de envelhecimento na aula de matemática, não é fácil. E aí a gente tem que levar em consideração que esses temas contemporâneos, eles não estão ali por acaso, eles são todos pautados em leis. Então, nós tivemos que buscar as leis dos trânsitos, as leis dos direitos humanos, as leis que estavam envolvidas com relação ao processo de envelhecimento do próprio idoso. Então, foram quando a gente diz que a gente estudou toda quinta-feira à tarde, é porque foi toda quinta-feira à tarde de um ano de 2019 até os nossos dias, para poder levar isso para os professores. Nós já fizemos formações com os professores de matemática da rede durante o ano de 2019 e meio que virtualmente em alguns momentos em 2020, mas com a aprovação, com o resultado que a gente vai ter do Conselho Municipal de Educação, a gente tem aí a implementação desse documento através de uma grande formação que vai acontecer no ano de 2022. E quem serão os formadores serão nós mesmos que participamos desse GT. Eu, o André, o Marcos, a Elke, a Dani. Então, nós somos professores que estaremos envolvidos aí com a formação para a implementação dessa proposta curricular no ano de 2022. E o documento finaliza com o quadro organizador, com todas as habilidades que estão na BNCC, que são obrigadas a ter um documento curricular, e isso é uma orientação do próprio Ministério da Educação, só que a gente também incluiu algumas habilidades que nós achamos necessárias de acordo com a nossa regionalidade, e que a gente achava que a BNCC não contemplava. As referências nós apresentamos aí, sugestão dos textos que nós utilizamos para a construção desse documento. Para o ano de 2022, além dessa formação que nós vamos oferecer para São Luís, para implementar esse documento, a gente também vai estar organizando os cadernos de práticas, cadernos com sugestão de atividades para professores, e esses cadernos eles serão materiais sugeridos não só pelo nosso GT, mas também por todos os professores que estão nas salas de aula. Então, é um caderno de práticas que foram positivas dos professores, sugestão de atividades dos nossos colegas, como que a gente pode levar tudo isso que está no documento para a sala de aula, a partir de atividades para os nossos alunos, para que, de fato, a gente alcance aí a aprendizagem. Preciso destacar que 2020 e 2021 a gente teve o contexto da pandemia, a rede municipal ela teve um tempo de parada, de suspensão de aulas presenciais, e foi tudo muito novo para a gente, e o núcleo do currículo precisou se reinventar a partir do que a gente já vinha conhecendo no contexto brasileiro, principalmente com relação ao ensino remoto, que não é uma modalidade, mas que leva em consideração algumas coisas que já acontecem lá na educação à distância. Então, pensar numa rede em que não tinha recursos tecnológicos suficientes, e que as escolas não estavam preparadas para todo esse movimento de desenvolvimento tecnológico que passou em o ensino remoto, a gente precisou se reinventar e estudar o que acontecia em outras localidades para pensar num documento que orientasse os professores. Por isso, para o ano de 2020 e 2021, a gente teve aí o guia do ensino remoto e a proposta flexibilizada. O que foi a proposta flexibilizada? Foi nós pegarmos todo esse nosso documento e selecionarmos aquilo que era de mais interessante para os alunos verem nesse contexto da pandemia. Até porque o ensino remoto não tinha aula presencial, os meninos, a gente tinha alguns professores que utilizavam o WhatsApp, que utilizavam tecnologias, outros não, outros ficavam só nos guias de estudo. Então, era
humanamente impossível a gente achar que o professor conseguisse dar conta de todas as habilidades. Então, esse contínuo curricular é algo que aconteceu em praticamente todos os estados brasileiros, não foi algo só inventado em São Luís. A gente quis selecionar habilidades? Não, isso era algo orientativo em todo o Brasil. A necessidade de um contínuo curricular em momentos de catástrofes, como a pandemia foi para o nosso país. Então, esse contínuo curricular foi a reorganização desse documento para esse contexto da pandemia. Depois a gente volta para o nosso documento atual. O que tinha nesse documento? As habilidades de matemática que nós consideramos essenciais para o prosseguimento dos anos escolares seguintes. Não foi fácil selecionar essas habilidades, porque para nós todas as habilidades são importantes, mas nós tivemos que fazer essa seleção para que os professores dessem conta dessas habilidades nas suas aulas. Além disso, essa seleção de habilidade na matemática, a gente considerou que todas as unidades temáticas, aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade, grandezas e medidas, todas deveriam estar envolvidas. Então, eu não poderia selecionar habilidades e dizer, olha, no sexto ano ninguém vai ver geometria. Não, de cada unidade a gente selecionou algumas habilidades. E, além disso, nós consideramos o contexto histórico das nossas escolas e a metodologia de resolução de problemas. Que habilidades possibilitariam levar a resolução de problemas do contexto atual para a sala de aula? Então, assim, a gente selecionou essas habilidades e apresentamos um documento chamado Contínuo Curricular. Isso foi feito em todos os componentes curriculares, não só na matemática. E apresentamos para os professores, que é o documento que os professores estão trabalhando no ano de 2020 e 2021. Ano que vem, a intenção é que, se Deus quiser, a pandemia, não sei se ela vai acabar, mas que a gente consiga retornar ao ensino presencial, e aí sim a gente retorne ao nosso documento curricular original, e aí já, se Deus quiser, também já aprovado pelo Conselho Municipal de Educação. Eu finalizo aqui a minha fala com espaço para que a gente possa conversar, com uma passagem se vocês me perguntarem qual é o meu filme preferido, é Matrix. Estou muito feliz agora que vai ter a 4ª versão de Matrix. Mas é porque eu vejo Matrix do ponto de vista filosófico. Eu tenho outro olhar para a Matrix, além da tecnologia. Então, tem até um livro que se chama Conhecendo a Matrix, que foi um livro escrito por pastores, padres, filósofos, teólogos, psicopedagogos, pedagogos, uma série de pessoas aí bem estudiosas que destrincham a Matrix desse outro ponto de vista. E apresentando toda essa realidade de São Luís, todo esse documento que a gente leva para os professores, eu costumo dizer que nós, professores em sala de aula, nós vivemos uma Matrix. E aí nós é que temos a oportunidade de escolher que matemática a gente quer levar para a sala de aula. Qual é o ensino de matemática que você quer levar para a sala de aula? Você vai escolher se você quer o comprimido azul ou o comprimido vermelho. Você é quem vai decidir se você quer ser um professor que leve uma matemática pautada na educação matemática, em suas tendências, ou se você quer reproduzir o modelo de professor que você teve. Se você aprendeu, será que o aluno de hoje vai aprender da mesma forma que você? Até que ponto eu tenho que correr atrás de metodologias? Até que ponto esses documentos estão, de fato, orientando o meu trabalho? Então, são perguntas que fazem parte da nossa matrix profissional, da matrix do professor que ensina matemática. Mas escolher o comprimido azul, escolher o comprimido vermelho, vai ficar por conta de cada um de nós. Nós é que sabemos o que nós fazemos na sala de aula, mas nós não devemos esquecer que o nosso objetivo final ali na educação matemática, no ensinar matemática, ou eu me formar para ensinar matemática, é a aprendizagem do meu aluno. Então, nós, professores, na atualidade, a gente precisa conhecer o nosso passado, compreender como que São Luís chegou até hoje, para poder entender por que eu ensino isso e por que eu ensino dessa forma. Será que essa é a melhor forma? Então, são questionamentos que vão permear aí a cabeça do professor que ensina matemática no contexto de São Luís, no contexto do Maranhão e no contexto brasileiro como um todo. Então, eu finalizo aqui minha apresentação dizendo que, conhecendo toda essa história, todos esses documentos,
tudo aquilo que faz parte do ser professor de matemática hoje no nosso estado, Paulo Freire nos diz que o educador se eterniza em cada ser que educa. A gente não deve esquecer que a gente está deixando um pouquinho de nós na cabecinha de cada aluno nosso. Então, se eu quero ser um professor tradicional, eu vou deixar isso na cabeça do meu aluno. Mas se eu quero ser um professor que leva uma matemática bonita para o meu aluno, que apresenta para ele uma matemática capaz para ele, que ele tem toda a liberdade de aprender diversas matemáticas, de resolver o problema de diversas formas, de compreender que a matemática é para meninos e para meninas, isso tudo vai ficar na cabeça do nosso aluno. Então, eu agradeço vocês hoje. A gente vai abrir agora para o debate, para refletir. E digo para vocês que o contexto atual da cidade de São Luís, ela vem mudando. Nós fundamos a Sociedade Brasileira de Educação Matemática Regional do Maranhão, no dia 7 de maio de 2021. Isso para a gente tem sido um marco muito grande, porque nós estamos conseguindo levar uma discussão com relação ao ensino e aprendizagem de matemática, que é o objetivo da SBEM. A gente está conseguindo levar isso para o contexto maranhense, a gente está conseguindo conversar com nossos colegas nos diversos municípios do estado do Maranhão, na própria cidade, fazendo encontros. Estamos aqui hoje no encontro da UFMA, Encontro Maranhense de Educação Matemática. Semana que vem tem o encontro do IFMA de Maracanã, encontro de Pafó. Eu vou estar lá novamente conversando com os professores, nós temos outros convidados também. Na outra semana, lá na segunda semana de dezembro, a gente tem a Feira do Livro de São Luís, a única feira do livro do Brasil que tem um seminário de matemática que faz parte da sua programação, e a gente está lá no dia 9 e no dia 10 à noite, na Feira do Livro, na Praça Maria Aragão. Então, essas conversas, essa abertura que a gente está tendo agora com instituições de ensino superior, onde professor da educação básica e professores universitários conseguem conversar, é isso que a gente tem que refletir, é isso que a gente tem que dar as mãos. Vamos dar as mãos, superior, nível básico, para que a gente repense que matemática a gente de fato quer que o nosso aluno tenha acesso. Pedagogia, matemática, vamos dar as mãos, ensino superior, educação básica, vamos dar as mãos, secretarias de educação, vamos conversar com a universidade, o que vocês propõem para a gente? Um critica sempre o outro, mas qual é o nosso papel no meio dessas críticas? Eu vou abrir agora espaço para o debate, muito obrigada por estarem me ouvindo até aqui o momento. Vamos conversar agora um pouco, vamos dialogar. Muito obrigada, Valéria, né, por nos fazer, né, esse percurso histórico, né, reconstituir uma história, né, de como esse documento ele foi. Eu não estou ouvindo a professora Déia. É só eu? Também não. A conexão dela deve ter caído. Marquito, Antônio, alguém tem como falar com Déia? Eu acho que é o Antônio, viu? Estou tentando. Voltou. Deu alguma coisa aqui. Eu não sei se foi eu ou se foi com vocês. Eu sei que aconteceu alguma coisa. Tá. Então, uma das formas... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Então, uma das formas de você fazer a escrita da história é por meio da narrativa, né? A narrativa foi isso que você terminou de fazer para a gente, né? Como uma pessoa que vivenciou a história, né? Você veio nos contar a história da constituição de um documento oficial que vai começar a orientar, né, o ensino na rede municipal na cidade de São Luís. E aí a gente, falando do lugar de onde eu venho, né, que é dentro do grupo da história oral, né? Então, a narrativa oral, né, ela hoje se caracterizou aqui como uma fonte para a gente,
mas daqui a uns tempos, quem tiver interessado, tem essa gravação e vai estar percebendo que é isso que você nos contou, né? É uma versão daquilo que aconteceu para a constituição desse documento, né? De um documento oficial que aí vai estar sendo feito. Então, você utilizou essa sua narrativa para você adentrar na temática aqui da nossa mesa, que é a história do ensino e a formação de professores, né? Mais especificamente, você se pautou bem nessa questão do ensino da matemática a partir de um documento oficial, né? Passados e perspectivas. E aí você foi falando, né, a sua preocupação, você e a equipe, de estar voltando ao passado, de olhar para as coisas, né, para São Luís, dentro do cenário histórico, né, dentro de um contexto histórico. E aí, eu fui olhando os momentos que você vai trazendo na sua fala, né, e eu percebi o seguinte, realmente, né, para você compreender por que ensinar matemática, você requer uma incursão na sociologia da matemática, né? Você não vai encontrar um sentido para ensinar matemática se você não olhar para o contexto, se você só olhar apenas para a especificidade do conhecimento matemático, sem você olhar a realidade, onde você está inserido, o contexto político, a organização social da época, né? A organização econômica da época, você não vai encontrar sentido para ensinar matemática, né? Então, os conteúdos de matemática por si só, né, eles não fazem sentido se eles não estiverem dentro dessa incursão da sociologia da matemática. Então, e aí nesse percurso que você faz, né, vindo lá desde da educação jesuítica, né, e aí eu fiquei pensando, mas por que a educação jesuítica? O que a educação jesuítica ela nos mostra nesse movimento que eu quero chegar até o presente, né? O que nos diz o passado que pode nos ajudar a compreender o presente, né? O que tudo isso me fala? Qual o sentido de tudo isso, né? E aí você vai falando, eu vou tentando me situar nessa organização social da matemática. Você frisou bastante a questão da posição da mulher, né? Aí você vai olhar, olha, veja só, as mulheres elas não eram permitidas estudar geometria, né? E aí você vem uma questão social, né? Uma questão da época, da organização social da época, né? As mulheres poucas tinham acesso à escola, e aquelas que tinham acesso à escola, elas não eram permitidos acesso a determinados campos de conhecimento, por exemplo, a geometria, porque a geometria era um campo de conhecimento, né? À época, a gente não tinha uma matemática, nós tínhamos, né, as matemáticas, e aí passava pela aritmética, a álgebra, a geometria, a trigonometria, né? Então, nesse processo, as mulheres, por que as mulheres? A geometria era considerada um conhecimento mais rebuscado, né? Então, as primeiras letras eram o suficiente para a mulher. Onde que a mulher se movimentava na sociedade? Qual era a função da mulher naquela sociedade, né? E mais tarde vem a questão das escolas normais, e aí você tem novamente esse papel da mulher na sociedade, muito atrelada à figura do magistério, né? A mulher era a figura da mãe, então a profissão que era permitida, né, que as mulheres eram empurradas, eram para ser professoras por magistério. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, que eu entrevistei uma das professoras da UFMA, que foi uma das primeiras professoras a trabalhar na UFMA, ela dizia assim, meu pai, ele não queria que eu fizesse científico, porque ele dizia que o científico não era para mulher tinha que fazer magistério. E eu birrei e fiz científico, mostrei para ele que eu era capaz de fazer científico.
porque ela dizia, eu quero avançar os meus estudos. Então, é toda uma organização social, tem toda uma sociologia, né? Somente ela vai nos ajudar a compreender tudo isso. Então, muitas vezes, a gente, quando transita no campo, né, da história da matemática, né, da história do ensino da matemática, nós ficamos muito presos, né, muita questão dos conteúdos matemáticos, que conteúdo ensinar, e esquece essa questão dessa imersão na sociologia da matemática, porque a época só interessava as primeiras letras, por conta da organização da sociedade. Mais tarde, o Estado do Maranhão ele passa a ser o celeiro do algodão, ele se torna um lugar rico, né? E aí você tem um comércio. Então, que matemática eu preciso ensinar na escola para atender essa organização social? Então, a gente compreender que não tem nada apartado. Esse currículo a que nós estamos nos propondo, né? Essa proposta curricular, isso que nós estamos propondo, ela tem um sentido de atender a alguma coisa, a um projeto, então, um projeto social. Então, a época só Eu acho que a internet da Déia caiu mais uma vez. Eu vou falando um pouquinho enquanto ela volta. Assim, o que a Déia está falando faz a gente refletir bastante. E quando ela fala da... Isso vai acontecer aqui no campus. Só um instante. Oi, Déia. Eu não sei, está tendo... Está falhando, né, Valéria? Estamos ouvindo agora. Isso vai acontecer com todos os campos do conhecimento, não é só com o ensino da matemática, né? O ensino de línguas e outros. Mas, então, assim, quando a gente vai olhando para essa organização social, a gente vai olhando para o formatar desse documento, assim, uma base comum, né? Aí na sua fala você vai dizer assim, é o mesmo ensino. Aí eu olho para o Estado do Maranhão, para esse Estado organizado socialmente, politicamente e economicamente, eu olho lá para a zona rural. Uma proposta curricular comum, né? Qual o sentido de eu falar da modelagem matemática lá na zona rural? Será que é o mesmo sentido de eu falar para a zona da modelagem matemática aqui na zona urbana, né? Da etnomatemática, como que eu me aproprio das ideias da etnomatemática lá na zona rural e como que eu me aproprio da etnomatemática na cidade, né? A cidade, o campo, sempre essa coisa, né? O centro e a periferia, a gente está sempre trabalhando nessa perspectiva. O centro é a cidade, a periferia, e isso aconteceu muito no que tange a formação de professores de matemática no Maranhão. Nós não podemos esquecer que nós temos, agora mesmo, quando nós começamos a conversar, eu e Antônio estávamos conversando, que bom que nós estão surgindo vários outros programas de pós-graduação. O Estado do Maranhão é um estado muito carente de formação de professores de matemática. Se você pegar uma reconstituição histórica da formação do professor de matemática no Estado do Maranhão, por muito tempo a formação de professores ela esteve no centro, né? Ela começa a atender um pouco a periferia e atender um pouco essa periferia em condições diversas, totalmente diferenciada daquilo que é oferecido no urbano, né, na cidade, no centro, com cursos aligeirados, cursos finais de semana, mas tem sua contribuição tudo isso, houve uma descentralização, você começa a atender a periferia, é quando a formação de professor de matemática começa a atingir as pessoas distante do centro, que era São Luís. Então, até a década de 80, 70, 80, a formação de professores de matemática ela era restrita ao centro, no caso, a São Luís.
E a única universidade, que no caso era a Universidade Federal do Maranhão. Quando chega a década de 80, a UEMA entra no cenário e mais tarde o Instituto Federal do Maranhão entra nesse cenário de formação. Então, quando eu olho para um documento desse, eu fico olhando assim, o que diz o passado que vai poder me ajudar a compreender esse presente? Esse documento, com esse formato que você nos apresenta, Valéria, o que as experiências passadas, né, com o ensino da matemática, conseguiu ajudá-lo no presente, né? Essa é uma pergunta que eu lhe faço. Quando você me faz essa trajetória histórica toda da questão do ensino da matemática, o que tudo isso lhe ajudou a compreender, né? A equipe, né? A olhar para tudo isso e ver na constituição dessa nova proposta, né? O que o passado nos ensinou? O que ele nos ensina, né? O que mudou e o que permanece, quais são as mudanças e quais são as permanências, né? E aí na sua fala você disse, havia os monitores, né, os melhores, a figura do monitor não foi extinta, o monitor continua. É uma prática que nós continuamos, né? Não estou dizendo que a monitoria seja ruim, é a forma como você conduz a monitoria que é uma reprodução. Você continua a reproduzir. E a gente percebe isso no âmbito das universidades, aqui no Instituto a gente percebe, né? Você continua, a figura do monitor não é algo novo, é algo que já vem sendo, ela está desde, como você mesmo falou, né? Lá no começo, né? Você já tem essa figura do monitor, o melhor ensinar para os outros, né? E uma outra coisa interessante também, que a gente precisa entender, é que no Maranhão você não tinha professor de matemática, você tinha engenheiros, né? Tanto é que até o próprio Gomes de Souza, né, ele veio ser chamado depois de matemático, mas ele era engenheiro matemático, né? Porque você vai ver lá nessa configuração, você tem as escolas de engenharias, né? Então, são as escolas de engenharia, você não tinha um curso de matemática. Você vê, nós íamos ter no Maranhão, em 69, que você vai ter a Universidade Federal do Maranhão, com esse curso de matemática. Você tinha as escolas de engenharia. Então, quem dava aula de matemática nas escolas não eram os professores, não tinha professor de matemática. Nós tínhamos pessoas que se apropriaram do conhecimento matemático, engenheiros, advogados, né, médicos que tinham domínio da matemática, fizeram o curso científico e se sentiu preparado para dar aula nas escolas. Então, só tentando peguei um pouco, acho que até entrei demais para quem está mediando, né, Valéria? Um pouco daquilo que você trouxe na sua fala e que foi me fazendo pensar, tá? E aí a gente já está com o elevado da hora, né? E eu não sei se alguém, deixa eu só dar uma olhada no chat, se alguém fez alguma... Eu não sei se na hora que eu saí eu perdi alguma coisa. Antônio, você que sua internet não caiu, dê uma olhadinha para mim se teve alguém que perguntou alguma coisa, porque quando minha internet caiu, eu perdi o que estava aqui no chat. Então, eu passo para você, Valéria, para você tecer seus comentários. Se tem mais alguém na sala que queira fazer o comentário, fiquem à vontade. Eu falo logo, Antônio, vê se tem alguma pergunta, alguma coisa. O Marcos Denilson levantou a mão. Sim, é só para, complementando a fala da professora Déia, né, parabenizar a professora Valéria pela apresentação, é sempre muito bom ouvir a tua apresentação, Valéria, porque você consegue, né, trazer todo esse contexto histórico para situar o ensino de matemática na atualidade. E aí, pensando na tua fala, eu gosto muito de uma citação do professor Wagner Valente, de um trabalho que ele publicou em 2008, que ele fala o seguinte, que o ofício de ser professor de matemática, como a maioria das profissões, é herdeiro de práticas e saberes que vêm de diferentes épocas, amalgamados, reelaborados, alguns descartados, outros transformados. Eles constituem herança através da qual é possível a produção de novos saberes e a criação de novas práticas presentes no cenário pedagógico atual. Afinal de contas, por que a gente ensina os nossos alunos da maneira como a gente ensina? Por que a gente valoriza determinadas práticas e não outras? Quem somos nós, professores de matemática? E aí, acrescentando a tua fala de hoje, a nossa pergunta seria: quem somos nós e com qual currículo, né, a gente foi
e estamos sendo formados. Então, a gente percebe que existe, como a professora Deia, na construção de um currículo, questões que vão além de questões sociais, cognitivas, culturais, né? A construção de um currículo, ele envolve vários fatores, lógicos, epistemológicos, intelectuais. Existem relações de poder, né, na construção de um currículo, interesses coletivos, individuais. E aí eu gosto muito de uma situação do sociólogo da educação, que é o Forquim, que ele vai dizer para a gente que as instituições de ensino, elas são consideradas locais e meios organizados com vista a transmitir a um público numeroso, diversificado e por meios sistemáticos, conjuntos de conhecimentos, de competências, de representações e de disposições, correspondendo a uma programação deliberada. E ele vai falar para a gente que a escola não é um lugar apenas em que circula pessoas, fluxos humanos, onde se investe e se gere riquezas materiais, onde se travam interações sociais e relações de poder. Mas a escola é um lugar, por excelência, de gestão e de transmissão de saberes e de símbolos. E claro que dentro dessa cultura escolar, né, a gente vai fazendo uma seleção daquilo que é necessário. Então, o teu trabalho, a tua proposta de hoje, fez a gente refletir, né, assim, qual foi a seleção que essa cultura escolar fez para que a gente tivesse essa programação curricular que a gente tem hoje, né, como é que esses conteúdos, eles estão postos hoje, né, quais são as discussões teórico-metodológicas em relação a esses conteúdos. Então, a gente passa por esse processo de construção de currículo e vê que essa seleção, ela acontece não de uma forma não intencional, às vezes é intencional. E assim, só para fechar, né, não sei se na construção do currículo, vocês utilizam o Goodson para se basear, né, porque o Goodson vai dizer que para a gente que o currículo é aquilo que deve ser apresentado, aquilo que é apresentado, aquilo que a gente deve seguir, né, e que o currículo é muito mais que conteúdo, como você falou, envolve metas, objetivos, né, procedimentos, normas, regulamentos, princípios que orientam aquilo que deve ser lecionado. Então, era isso, Valéria, parabenizo pela apresentação e percebo quão árduo e complexo, né, é essa construção de um currículo, embora seja um currículo do território maranhense, mas veja quantas discussões vocês tiveram, né, quanto trabalho, quanta reunião. E eu acho que é muito importante realmente salientar que é preciso a gente dar as mãos, né, para que essa união ela aconteça e que a gente foque no objetivo principal, que é o ensino da matemática. E aí, é isso que eu tinha para falar e contribuir. Muito obrigada. Ok. Posso fazer os comentários, Antônio? Fique à vontade. Ok, então eu vou nos meus comentários buscar responder alguns questionamentos que eu observei de Marquito e da professora Deia. Marquito, quem somos nós? E em qual currículo nós fomos formados? Se eu pensar na minha trajetória, eu sou uma professora de matemática, que buscou futuramente ser uma professora que ensina matemática, porque eu busquei na pedagogia aquilo que a matemática não me ofereceu no todo. Consegui? Não consegui. Fui formada por um currículo tecnicista, tanto na universidade quanto na minha educação básica. Quando o Deia me pergunta o que o passado me ensina, ele me ensina que eu não devo ser a professora que alguns professores meus foram. É isso que eu não quero para o meu aluno. É isso que o passado me ensina. O passado me ensina que eu tenho que deixar um pouco o método jesuítico de lado, porque já passou essa época de o que é isso, é aquilo. Pergunta e a resposta, ela não traz um significado para o meu aluno. Então, eu quero ser um professor que deixa o método jesuítico de lado. Eu quero ser uma professora de matemática que me diz que as meninas são tão capazes de aprender matemática quanto os meninos, e que se a nossa realidade hoje é de minoria no ensino da matemática, é porque teve todo um contexto histórico-cultural envolvido. Não é porque nós não temos capacidade, é porque em algum momento a sociedade fez isso com a gente. E o que faz de nós, o que é que nós fazemos para mudar a realidade, é o que importa nos dias de hoje. Eu quero ser uma professora de matemática e o passado me ensinou
de que os negros ainda são excluídos, porque quando eu volto no passado de São Luís, eu observo que 90 e poucos por cento dessas escolas que eu apresentei para vocês não tinham vagas para negros. A Casa dos Educandos Artífices, em alguns momentos do seu regimento, dizia assim: aqui são permitidos alunos negros, mas não tão negros, não tão negrinhos assim. Nossa, o que é não ser tão negro, tão negrinho assim? E então, essas primeiras escolas, não estou dizendo que não tinha presença de negros, tinha, mas eram bem poucos. Daí a gente chegar hoje numa realidade de São Luís e encontrar uma escola pública municipal onde a maioria dos nossos alunos são negros, tá? E tem uma condição social muito difícil, uma condição econômica pior ainda, e se sentindo ainda excludentes. Mas eu resgato do meu passado professores de matemática, como o Fernando Luiz Ferreira, que foi um dos primeiros professores e de matemática a tentar fundar a Escola dos Libertos em São Luís, com um regimento onde essa escola era aberta para os negros, para os outros meninos, mas é uma escola que, infelizmente, ficou só no papel porque o governo barrou. Então, o passado também me ensina que eu posso ser esse professor de matemática que, assim como o coqueiro, luta por uma educação matemática para os trabalhadores, que acredite que a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, no ensino noturno, ela ainda pode existir, porque nós ainda temos muitas pessoas analfabetas que precisam trabalhar, mas também precisam estudar. E a EJA precisa ser repensada, não só na matemática, mas em todos os componentes curriculares. Então, a gente resgata esse passado, a gente observa que naquela época ainda tem muita coisa que é igualzinho hoje. Quando eu me deparei com as provas do liceu, provas mesmo de 1878, 1895, e que eu observo que a gente ainda tem questões que a gente joga na prova para os nossos alunos tão parecidas com o século XIX, a gente está fazendo para mudar. Se a gente fala tanto, ensina desse jeito, faz rodinha para ensinar os alunos, mas no dia da prova a gente bota um atrás do outro e está cobrando a mesma coisa. Quando que nós, professores de matemática, ser do salto e fazer o aluno perceber que ser matemático, ser professor de matemática não é ser gênio. Então, a gente tem que aproximar o nosso aluno, mas para a gente aproximar, nós, professores, temos que repensar em quem nós somos, o que nós somos, como nós nos formamos. É isso que você quer para o seu aluno? É esse mesmo modelo de ensino que você quer? Uma vez eu e a El, que a gente recusou, fez um parecer negativo de um livro, né? E aí questionaram a gente, por que vocês recusaram o livro? Porque isso aqui é ensinar matemática igual no século XIX. Aí a pessoa disse assim, mas você não aprendeu do mesmo jeito? Eu disse, aprendi, mas meu aluno não quer aprender desse jeito. E eu não estou dizendo que porque eu aprendi é a melhor forma. E o aluno de hoje não quer quanto é 3 mais 2. O aluno de hoje quer usar o celular, ele quer ver no WhatsApp, porque ele vai botar lá no Google e vai ver por que 3 mais 2 é 5. Então, é isso que faz a gente refletir. E se a gente consegue colocar tudo isso num papel, num documento, é bonito no papel está bonito. Eu acho que o nosso maior desafio vai ser tirar do papel. Nosso maior desafio vai ser 22, quando a gente levar as formações, porque é lá que a gente vai discutir se aquilo que está bonitinho ali no papel, de fato, vai acontecer. Se a gente tem todos os recursos para aquilo acontecer, que não depende só também da vontade do professor, depende de todo um contexto. Então, por isso que eu digo que a gente tem que dar as mãos. Eu gosto de trazer muito que a história, ela, às vezes, nos faz ver coisas que a gente nem imaginava. Primeira professora, a gente vê muito Maria Firmina dos Reis como uma grande escritora, a primeira romancista negra do Brasil, a primeira mulher a escrever um romance sobre negros, mas Maria Firmina foi a primeira professora maranhense aprovada no concurso público para as primeiras letras, o que seria hoje a nossa pedagogia, os nossos professores dos anos iniciais. Ela era uma mulher, ela era negra, e aí ela é aprovada num concurso público para a cidade de Guimarães, que não foi a capital. Então, são essas histórias que a gente tem que resgatar para o dia de hoje e pensar quem são os professores hoje que ensinam nos anos iniciais. Como é que está a formação em pedagogia? O que é que o curso de matemática pode contribuir com o de pedagogia e vice-versa? Eu acho que está faltando mais diálogo, gente. Eu acho que a gente só vai conseguir caminhar nessa educação matemática que a gente pretende, diferente,
se houver mais espaços para o diálogo. E ainda, um espaço que seja respeitoso. Um espaço que seja respeitoso. Porque a gente teve um encontro que eu participei do Maranhão, nossa, eu nunca vi tanto professor de matemática mal educado. Assim, então eu acho que nós temos que parar e pensar assim, o que eu sou, que tipo de professor eu sou, que tipo de professor eu quero ser, o que é que meu aluno quer. Primeira coisa, né? O que eu quero, o que meu aluno quer, que matemática ele quer, que matemática ele vai gostar, ele vai achar bonita, vai ser significativa para ele. Então, isso tudo só vai sair do papel, só vai ser colocado em prática se a gente procurar parar, sentar, estudar, dar as mãos, dialogar. É isso tudo. E não adianta só falar, né? Colocar em prática. Bom, Ok. gente, já passamos da nossa hora que Antônio nos deu, né, Antônio? Gostaria de agradecer a Valéria, parabenizá-lo pela fala, né, e agradecer tanto ao Marcos quanto ao Antônio, né, por este momento, né, e dizer que nós, aqui no IFMA, nós estamos à disposição de vocês, né, sempre que precisarem, dentro da medida do possível, né, nós nos colocamos à disposição para estar conversando, tá? Eu agradeço mais uma vez pela participação de todos, e aqui eu dou, como mediadora da mesa, né, eu dou os trabalhos da mesa como encerrado. O professor Antônio levantou a mão. Bem, bom dia, eu ia falar boa manhã. É muito mais um agradecimento. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui a câmera. Tá, é muito mais um agradecimento à professora Dea e à professora Valéria, e também ao professor Marcos Denilson, que participou dessa parte final, com contribuições valorosas para a discussão. Agradecer aos participantes, né, pela atenção, pelo carinho, por permanecer até agora, atentos, ávidos ao conhecimento. E em nome da comissão organizadora, no caso eu e o professor Marcos, que estamos aqui presentes na sala, gostaríamos de agradecer à professora Dé, à professora Valéria, pelo aceite do convite, por abrilhantarem a nossa manhã. Agradecer também aos monitores que estiveram na sala, que nos ajudaram também. Então é isso. Pela tarde nós temos a continuidade das atividades. Eu queria só enfatizar a palestra que nós teremos agora às 14 horas. Às 14 horas será uma palestra do professor Rodrigo Sirotsky da Silva, ele é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A palestra tem como título Atividades Matemáticas em Arquiteturas Pedagógicas, cartografia de um processo formativo docente a partir de conceitos da epistemologia genética. Então essa será a nossa palestra de encerramento. Na sequência, haverá o encerramento oficial do evento e a divulgação de trabalhos que eventualmente serão convidados para serem inscritos, né, e submetidos à revista Ensino e Multidisciplinaridade. Tá? E aí eu reforço mais uma vez o convite. Informações sobre a sala, sobre a frequência, vocês encontrarão no nosso site, que eu vou disponibilizar aqui o link, para quem não se lembra. Podem acessar essa página, a programação completa, as salas e os links de presença. No mais, obrigado e vamos dar prosseguimento pela tarde. Antônio, rapidinho. Só gostaria de dizer para vocês que a nossa proposta curricular está disponível para todos os professores. A proposta ela passou por um momento de apreciação na internet, ficou aí durante 2 meses disponível para os professores que quisessem dar sugestão, aberto para todo o público do Brasil. E a gente teve pouquíssimas considerações, quase ninguém entrou no documento. O documento ficou disponível no site da prefeitura, no site da própria CEMED, foi divulgado, mas muita gente, eu acho que não quis ler, com preguiça de ler. Então é isso, né? A gente vai lutando aos pouquinhos. Eu queria agradecer a todos vocês, mais uma vez, Marquito, Antônio, a professora Deia, agradecer também aos meninos que estiveram com a gente na proposta curricular, que estão aqui hoje, a Elke, o Marcos, o Mauro, a Daniele. Agradecer a todos vocês,
dizer que esse evento ele é muito importante, porque é um momento em que a gente consegue conversar, conhecer os parceiros, buscar outros parceiros, então isso tudo é muito importante. Muito obrigada a todos vocês, gente. Que nós todos tenhamos um ótimo encerramento de evento. Marcos, transmita, por favor, nossos sentimentos de pronta recuperação ao professor Diogo, para que ele possa estar melhor de saúde. Tá, pode deixar. E eu agradeço a professora Deia, a professora Valéria, pela brilhante condução, pela brilhante palestra e pelas brilhantes falas. Obrigado. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.